Tenho certeza de que todos nós podemos nomear alguns dos maiores trolls da história da internet, mas surpreendentemente, meu favorito foi praticamente esquecido. Lay Reddit Army. Era um grupo desorganizado de comentaristas do YouTube que aproveitou a oportunidade quando o Google estragou o algoritmo da plataforma para promover seu agora esquecido fracasso, o Google mais concorrente do Facebook. Eles removeram curtidas e descurtidas em comentários, destacando apenas mensagens com alto engajamento, incluindo iscas de raiva. O que se seguiu foi o grupo LARPing como os estereótipos mais irritantes dos Redditors, em uma invasão das seções de comentários então facilmente manipuladas, onde por vários meses eles manipularam o sistema para sempre ter o comentário principal em todos os vídeos virais. Mas como o Google permitiu que isso acontecesse? Para descobrir, teremos que voltar cerca de 20 anos. Nossa história começa lá atrás, em 2006, um ano após o lançamento do YouTube. Em outubro, o Google comprou a startup por impressionantes United States Dollars dos Estados Unidos, 1,65 bilhão. Este investimento não gerou lucro por quase uma década, mas o que eles estavam comprando era muito mais valioso do que qualquer quantia monetária. Como previsto, a plataforma aberta de compartilhamento de vídeos mudaria o mundo, transformando para sempre a interação e comunicação entre as pessoas, e principalmente me permitindo nunca precisar de um emprego de verdade. Rapidamente se tornou um dos sites mais populares da web, recebendo mais de 100 milhões de acessos diários no verão. Inicialmente, o YouTube tinha certa independência operacional. O site era muito diferente do que a maioria conhece hoje, ganhando gradualmente recursos como contagem de visualizações, perfis personalizados, mensagens privadas e monetização. Isso permitiu que muitos transformassem seu hobby em uma carreira online. O resultado foi uma comunidade leal que via essa fronteira da internet como lar. O Google viu isso como um experimento, estudando o comportamento dos usuários e evoluindo o site com base em suas pesquisas. Em maio de 2006, eles lançaram as respostas em vídeo, adicionando uma seção abaixo do upload original para facilitar o diálogo. À medida que os usuários se acostumavam com esses recursos, sempre haveria algum tipo de reação às mudanças. O layout, por exemplo, foi atualizado com o tempo para limitar a personalização do usuário em prol de uma experiência uniforme. Em 2010, a seção de comentários foi redesenhada com o intuito de silenciar os trolls. Isso dividiu os comentários em 3 seções: respostas do uploader, os mais votados e os mais recentes. Naquela época, o site tinha um botão funcional de desgosto por comentários, então as mensagens mais populares eram determinadas pela relação de curtidas e descurtidas. Na maioria das vezes, os usuários se adaptaram a essas mudanças, mas isso se tornou muito mais difícil à medida que o YouTube passou por grandes mudanças estruturais. Embora o Google estivesse avaliado em 200 bilhões de dólares nesse momento, eles não haviam conseguido penetrar no mundo das redes sociais. Eles fizeram sua primeira tentativa com o Orkut em 2004. Isso resultou de sua falha em comprar a plataforma Friendster. Orkut foi lançado pouco antes do Facebook, que acabou se tornando mais popular que seu rival. Enquanto o site encontrava audiência na Índia, eles mudaram as prioridades. Com o Facebook prestes a alcançar 1 bilhão de usuários, era inevitável que revisitassem o conceito. Em 2009, eles projetaram o Google Wave, um sistema de comunicação para desenvolvedores. De acordo com o Mashable, o serviço combinava aspectos de e-mail, mensagens instantâneas, wikis e gerenciamento de projetos em um elegante cliente de comunicação. O Wave mal durou 1 ano, possivelmente por seu público de nicho. Em 2010, o Google Buzz substituiu o projeto na tentativa de rivalizar com o Twitter e o Facebook, adicionando recursos sociais aos seus produtos. O problema é que a maneira como foi integrado fez com que qualquer pessoa com uma conta Google tivesse que fazer parte de sua rede social, gostasse ou não. Para piorar, eles simplificavam o processo vinculando as pessoas através de seus e-mails e associados. Esses contatos eram então listados, novamente sem nunca obter consentimento, em seu perfil público do Google para todo o mundo ver. Buzz foi lançado em 9 de fevereiro com forte reação negativa.
Apenas uma semana depois, em 16 de fevereiro, uma ação coletiva foi iniciada contra o Google, alegando que a empresa violou as leis federais de privacidade. No mesmo dia, o Centro de Informações sobre Privacidade Eletrônica, Electronic Privacy Information Center, apresentou uma reclamação à Federal Trade Commission. Essa mudança nas práticas comerciais e termos de serviço violou as expectativas de privacidade do usuário, reduziu a privacidade, contradisse a política de privacidade do Google e pode ter violado leis federais de escuta telefônica. Não era como se isso fosse algum tipo de erro bobo também. Como a Electronic Frontier Foundation apontou, o Google tentou superar sua desvantagem de mercado fazendo um uso secundário de suas informações no processo. A privacidade dos usuários do Google foi negligenciada e acabou sendo comprometida. Em 12 de novembro, anunciou-se que o Google havia resolvido o processo. Todos os usuários do Gmail nos Estados Unidos da América receberam um e-mail da empresa esclarecendo a questão. Não foi tanto um pedido de desculpas quanto uma estipulação do acordo. No entanto, não houve pagamento. O Google concordou em criar um fundo de United States dólares dos Estados Unidos, 8,5 milhões para promover a educação sobre privacidade na web. Essa quantia era insignificante no contexto geral. A Federal Trade Commission concordou com as reclamações da Epic, anunciando um acordo em março de 2011. O termo estipulava que o Google deveria estabelecer um programa de privacidade abrangente e passar por auditorias independentes regulares. Embora a empresa tenha sobrevivido ilesa, do ponto de vista de relações públicas, o buzz estava além da salvação. Como esperado, foi abandonado conforme o foco se voltou para o novo programa de mídia social Google+. Plus era ambicioso, replicando muitos recursos de plataformas contemporâneas. Ele veio com feed de notícias, atualizações de status, chats em grupo e álbuns de fotos na nuvem. Um recurso central eram os círculos, que permitiam aos usuários agrupar contatos. Eles podiam acompanhar tópicos ou interesses pelo Sparks, que usava seu motor de busca. O objetivo deles era consertar o compartilhamento online, algo que o Google afirmou estar quebrado. Rapidamente se tornou um foco na empresa sob o codinome Emerald C. Semelhante ao Buzz, o objetivo subjacente era estabelecer um único perfil de usuário em suas diversas propriedades. Você pode pensar no Google Plus como o Google 2.0. O antigo Google era fragmentado. A identidade e o compartilhamento com a família variavam em cada produto. Na nova versão do Google, nós conhecemos seu nome, entendemos seus círculos e tornamos cada serviço melhor. Apesar da plataforma social ter sido lançada em junho de 2011, não foi um lançamento independente. O Google Plus fazia parte de um esforço maior para transformar a empresa em um destino social. Isso incluía recursos estranhos como videogames e, talvez o mais impressionante, o Google Hangouts. Atualmente, as videochamadas são tão simples que a maioria das pessoas as considera garantidas. Na época, porém, ter um app gratuito no navegador como este era revolucionário. Era limpo, profissional e permitia até 10 pessoas ao mesmo tempo. Falarei mais sobre isso depois, mas sua utilidade fez o Hangouts superar o Google Plus em longevidade. Por enquanto, vamos nos concentrar na plataforma social. Meses após seu lançamento, o Google Plus alcançou 25 milhões de usuários. Claro, essas métricas são um tanto enganosas, dado que era necessário se inscrever no Google Plus para usar qualquer um dos seus serviços. Isso não gerou usuários ativos e posteriormente admitiram que 90% das sessões no Google Plus duravam menos de 5 segundos. A realidade é que a maioria das pessoas não se interessava. Embora fosse bom o suficiente, não adicionava nada que fizesse as pessoas deixarem o já popular Facebook para usá-lo em vez disso. Não ajudou que em poucas semanas a plataforma foi inundada com spam. O influxo os forçou a implementar o bloqueio, mas ainda era irritante receber notificações indesejadas em algo para o qual você nunca se inscreveu. O Google Plus teria uma existência muito tumultuada, com a primeira de muitas controvérsias surgindo desde o seu lançamento inicial. Veja, para espelhar o Facebook, o Google introduziu uma política de nome real. Para combater spam e prevenir perfis falsos, use o nome pelo qual seus conhecidos geralmente te chamam. Isso proibiu pseudônimos, apelidos e muitos nomes reais não padronizados. O resultado foi uma onda massiva de banimentos em 22 de julho de 2011. Isso provocou uma reação massiva, com numerosos artistas e músicos banidos simplesmente por usar um pseudônimo.
Pegos no fogo cruzado estavam marcas como Ford e Vila Sésamo, que criaram perfis para seus negócios. Enquanto muitos na indústria imploravam ao Google para reconsiderar sua posição, essas reclamações caíram em ouvidos surdos. Este escândalo rapidamente explodiu no que ficou conhecido como as NIMWARS. O caso contra a política de nome real era simples. Forçar os usuários a comprometer detalhes sobre sua identidade é perigoso. Há várias razões para proteger suas informações pessoais online. Profissionais como professores precisam se preocupar com assédio. Outros sofreram perseguição. O ponto é que não eram apenas os trolls que queriam permanecer privados, e uma parte substancial da esquerda se manifestou para apontar como o anonimato era usado por pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer para evitar serem expostas. Para piorar, perder a conta do Google implicava perder acesso a todos os seus produtos, incluindo o Gmail. A moderação deles era tão fraca que até baniram várias celebridades sob a impressão de que eram impostores. Essa era uma posição quase unânime, mas o Google insistiu em sua posição contra o anonimato. A única concessão deles foi incluir privilégios de apelido se o usuário tivesse prova física. Em geral, ignoraram as críticas, alcançando 90 milhões de usuários no fim de 2011. Em fevereiro de 2012, a plataforma já era considerada uma cidade fantasma. O grande impulso resultou novamente de um crescimento artificial. Eles começaram a obrigar todas as novas contas do YouTube a se inscreverem no Google, mais duplicando o total de usuários em 3 meses. No entanto, não afetaria o site de hospedagem de vídeos online por mais um ano. A prioridade do Google mudou de ver o Plus como um destino para descrever o projeto como uma camada social. Em junho de 2013, o Google Plus havia assumido o processo de login de terceiros e estava sendo usado para sessões de comentários em sites como o Blogger. A reação a essas decisões foi insignificante, comparada ao lançamento 2 meses depois, quando o Google Plus finalmente foi longe demais ao tentar assumir o YouTube por completo. O esquema era simples. Se os milhões de usuários do Gmail poderiam impulsionar o Google Plus, por que não os milhões de comentaristas do YouTube? A questão é que o YouTube sempre foi seu próprio ecossistema, construído a partir de uma fundação muito diferente de algo como o Facebook. Tanto que muitos espectadores rejeitaram o Google Plus muito antes de ser uma ameaça ativa à sua plataforma de escolha. Ao não se juntar ao Google Plus, você desfruta dos benefícios de não estar na plataforma. É tão fácil. Apesar das zombarias, em setembro de 2013, o Google anunciou que a nova seção de comentários do YouTube exigiria uma conta no Google Plus. Todas as suas políticas impopulares e criticadas seriam impostas ao YouTube. As intenções dessa decisão foram sem surpresa escrutinadas. Apesar da medida poder ajudar contra os trolls, para muitos era apenas uma tentativa cínica de coletar mais dados pessoais. E para reiterar um ponto de antes, as pessoas se apegaram à maneira como o YouTube era. Então, uma mudança drástica como essa seria uma batalha difícil. No entanto, quando a atualização saiu, acabou sendo muito pior do que qualquer um imaginava. Não era realmente apenas a seção de comentários, a plataforma inteira havia sido integrada. Novos canais passaram a ter uma página obrigatória no Google+. O sistema publicava atualizações automaticamente a cada upload ou comentário feito por você. Lembro-me disso porque era uma ótima forma de encontrar vídeos não listados, avatares antigos e coisas do tipo de alguém. O YouTube não sabia como funcionava com o Google+, e navegar pelas várias configurações provou ser bastante complicado. Muitos YouTubers expressaram suas frustrações publicamente. Emma Blackery, uma das criadoras, escreveu uma música viral expondo suas queixas com o serviço. Se você estragar este slide e chamar de integração, escreva esta música para desabafar minha frustração. Este vídeo recebeu 4 milhões de visualizações, um número muito alto para a época. Infelizmente, seus apelos foram mais uma vez ignorados, enquanto o Google exibia seu novo métrica de 500 milhões de usuários do Google+. Durante os últimos 2.500 dias em que estive neste site, eu verifiquei e li todos os comentários que já recebi. Eu não posso mais dizer isso, porque com esse novo sistema, eu não faço ideia de onde diabos eles estão indo. Muitos deles estão migrando para o Google+, enquanto outros não estão recebendo notificações. No Google+, você clica no pequeno sino no canto para ver todas as suas notificações. Que é isso? Não consigo ler.
É importante notar que o novo sistema de comentários removeu a estrutura de níveis anterior, exibindo agora apenas os comentários mais relevantes. Mas muitos questionaram o real significado disso. Antes, os trolls recebiam muitos dislikes para serem enterrados e não serem mais vistos. O Google Plus removeu essa função, pois era considerada muito negativa e magoava as pessoas. Isso tudo sem mencionar o maior problema, que é que as falhas no novo sistema tornaram os comentários praticamente inutilizáveis. A atualização do Google Plus removeu o limite de 500 caracteres nos comentários. Também facilitou restrições ao compartilhamento de links externos. O resultado foi uma enorme onda de bots compartilhando material adulto, enquanto trolls plantavam respostas em massa e infecháveis. Jesus Cristo, Barack Obama e Adolf Hitler, eles estão postando arcos obscenos de genitais. Eu imploro, encontre uma maneira de consertar isso. Por favor, está me matando. Isso provocaria um movimento inteiro, definido por uma pequena figura de palito chamada Bob. Embora a origem exata de Bob seja incerta, o personagem começou a aparecer no YouTube no final de 2008. Este copypasta inundou o site, introduzindo seu objetivo de dominar o YouTube. Sua popularidade incitou uma guerra civil em todo o site, com muitos tentando lutar contra a enorme onda de spam. Não é preciso dizer que os novos comentários levaram muitos a reverenciar Bob e sua missão. Bob está construindo um exército. Este Tank e o Bob são contra o Google+. Copy e cole isso em todo o YouTube se você está conosco. Em novembro, o personagem teve seu maior ressurgimento como um símbolo contra a regra autoritária do Google+. Eles o armaram com rifles, tanques e helicópteros e o colaram por toda a plataforma. Embora possa não ter tido nenhum efeito real, foi um momento muito memorável na era e uma clara indicação de quantas pessoas odiavam as mudanças. Talvez sua maior consequência seja que demonstrou o quão quebrado o novo sistema estava. Bastava as pessoas copiarem, colarem e responderem em massa para que aparecesse no topo dos comentários. E com isso não demorou muito até que Bob fosse ofuscado por um ecossistema inteiro de trolls, que se autodenominavam Lay Reddit Army. Este é um dos meus eventos favoritos da história da internet, que irritou milhões de pessoas de forma inofensiva. Parece que hoje em dia todos esqueceram desta operação de trollagem, por isso estou tão animado para finalmente ter a chance de falar sobre isso neste canal uma década depois. Para te dar uma ideia clara do que é o Lay Reddit Army, vamos ter que explicar muito contexto. Muitos levaram esses trolls ao pé da letra, mas havia muito mais além das aparências. Primeiramente, é importante esclarecer que este movimento aparentemente nem se originou no Reddit. Esta é mais uma daquelas instâncias em que não há documentação clara sobre sua origem, mas acho que consegui reduzi-lo a alguns elementos centrais. Para começar, antigamente o Reddit já era conhecido por seu chamado abraço da morte. Quando um link chegava à primeira página, o site frequentemente recebia tráfego intenso e caía. Também era comum Redditors comentarem em uploads virais quando eles alcançavam o topo dos nossos vídeos. Isso foi nos estágios iniciais dos Redditors se identificando sinceramente e contando piadas internas como o Narval toca bacon à meia-noite nos comentários dos vídeos para serem reconhecidos por outros Redditors. Porém, esses barbas no pescoço raramente ou nunca usam a expressão exército do Reddit. Na verdade, o slogan pode ser rastreado até o site de memes 9gag, lançado em 2008. Pode ser difícil de acreditar, mas na época muitos viam os memes como um negócio sério. Havia menos deles, e os que existiam geralmente duravam anos. Isso foi antes dos memes irônicos se popularizarem, então quando um meme era muito usado, era considerado morto. Um ótimo exemplo disso é a Operação Pare o Plano deles, o ataque do 4chan ao Know Your Meme em 2010. Anons fizeram um ataque DDoS neste site em retaliação por comercializar memes. Algo parecido ocorreu quando miraram no 9gag um ano depois. O 9gag tornou-se uma comunidade notável, principalmente pelo sucesso dos Rage Comics. O que mais enfureceu o 4chan foi a apropriação de sua linguagem. Os usuários do 9gag se chamavam Legião, e até começaram a invadir outros sites com a frase Les 9gag Army chegou. O uso zombeteiro do termo Les faz alusão ao desenho animado em 22 anos atrás, O Fim do Mundo. Na França, é tipo, merda, caras, temos os mísseis, eles estão vindo, disparem nossa merda. Mas então eles viraram. A internet inteira achou o 9gag irritante, e no final de 2011, o 4chan invadiu o site e lançou um ataque DDoS.
A operação teve ajuda de 3 outras milícias, Tumblr, Reddit e FunnyJunk. Não vou explicar a história completa aqui porque não é pertinente ao vídeo, mas a principal conclusão é que, depois disso, o 9gag se tornou o bode expiatório de fato para as escapadas do Furchan. Quando precisavam desviar a culpa, eles faziam o 9gag assumir a responsabilidade, declarando que o exército Lenin-Gag havia chegado. Espero que agora você entenda aonde quero chegar com isso tudo. O primeiro comentário do exército Reddit começou a aparecer em 2012, que tinha pessoas se passando por Redditors fazendo comentários constrangedores em vídeos do YouTube, para a confusão dos verdadeiros Redditors. O que são esses comentários do exército do Reddit no vídeo? Espero que sejam trolls e não usuários reais do Reddit. Havia suspeitas de que era o trabalho de um terceiro, mas a maioria dos Redditors levou os comentários ao pé da letra e reclamou para a comunidade. Um bom estudo de caso para essas contas é o Lay for Reddit to Soldier, criado em maio de 2013. Isso ajudará a dar uma ideia de alguns dos memes recorrentes. Este é o anúncio ao vivo do Lay Reddit Army. Preparem suas caras de raiva, seus lays e seus derps, pois estamos sob ataque do 9gag do Furchan. Nós, o Half 7 U12 Army, juntamente com o resto do Reddit ao nosso lado, vamos nos rebelar contra nossos opressores. Junte-se a nós. Ao upvotar este post, você nos ajudará a lutar por nossa causa. Um upvote equivale a uma dica do seu Fedora fim do anúncio de serviço público do exército do Reddit. O exército do Reddit foi efetivamente uma tentativa de azedar a opinião pública, amplificando o estereótipo do site de ateu barbudo que usa Fedora, infelizmente para os Redditors. Funcionou extremamente bem, especialmente depois que o novo sistema de comentários do YouTube estava em vigor. Algo que eu negligenciei mencionar até agora é como exatamente o novo algoritmo do Google Plus YouTube funcionou para escolher os principais comentários. Como mencionado, o mais popular era determinado pela proporção de curtidas para descurtidas. Depois do Google Plus, era apenas sobre engajamento e mais nada. Isso significava que comentários controversos com muitas respostas iam direto para o topo. Lay Reddit Army aproveitou isso, tornando-se quase inescapável ao longo de 2014. Eles se destacaram em iscas de engajamento, imitando perfeitamente Redditors irritantes, provocando respostas raivosas. Pegue, por exemplo, Theodore Tribbley, um ultra-ateu de estágio 4 com um quociente de inteligência de Redditor de elite de 104. A gorjeta deveria ser proibida? Poderíamos também proibir classe, cavalheiros e Redditors, de Oxford. Como um estimado Redditor, estou em uma comunidade de elite de classe. Eu tiro o meu chapéu Fedora muitas vezes por dia, seja para as M-Ladies de anime online ou pessoalmente. Eu sempre respeito uma dama adequada. O dia em que a América proibir gorjetas será quando meu estoque de Mountain Dew acabar. Nunca. Que tal o usuário Narwhal Bacon? As pessoas riem do cachorro por acreditar em uma porta imaginária, mas é perfeitamente aceitável as pessoas acreditarem em um deus imaginário. No auge, essas contas dominaram os comentários de quase todos os vídeos. Milhões de pessoas estavam vendo eles, principalmente após os trolls descobrirem como impulsionar as respostas mutuamente. A é para ateu. Isso é tudo que você precisa saber para se juntar a nós no Reddit. B é para bacon, xd hashtag coisas apenas do Reddit. C é para cannabis. 500 é para morram estúpidos usuários do 9gag. E é para eufórico, não por causa de alguma fada do céu. F é para friendzone. Dá uma gorjeta ao Fedora com vergonha. G é para Deus, que não existe, então isso é inútil. G também é para 9gag e gay. Coincidência? Eu acho que não. Como moderador da nossa conspiração, eu tenho que lidar com coisas assim o dia todo. A é para Hitler, que os cristãos literalmente são. Enquanto a maioria permaneceu como Redditors, logo surgiram paródias de outros arquétipos online para explorar os comentários do Google+. A mais prolífica foi Bertha Lovejoy, uma feminista que odeia homens. Lembre-se de que isso ocorreu no auge do Gamergate e do movimento saudável em qualquer tamanho. O modus operandi de Bertha era repreender o uploader por alguma falha moral percebida. Suas reclamações variavam desde abuso animal sexista até propaganda para fazer a raça feminina parecer pouco inteligente. Erg, como feminista, me dá raiva ver os produtores de televisão mantendo erros como esses nos programas quando é uma mulher que está cometendo o erro. Os homens agem da mesma forma, porém com maior frequência.
No entanto, os produtores sexistas cortam essas cenas porque querem dar uma má reputação às mulheres. Berta Lovejoy, feminista promotora de igualdade, amor e paz. Parece que homens sexistas deletaram meu comentário. Aqui está novamente seus machistas. Como feminista, este vídeo me enoja. Só porque ela é uma mulher, você vai fazer ela pagar por tudo? Que atitude retrógrada e sexista. Vergonha dos Redditors por upvotarem esse lixo sexista. A provocação foi tão bem sucedida que ela logo se tornou a conta mais respondida do Lay Reddit Army. O Reddit Army foi criado em junho de 2014. O subreddit, curiosamente, se tornou sua base de operações, com muitos trolls proeminentes se revelando como redditors reais. Até então, o movimento era totalmente descentralizado. Agora eles tinham um espaço para compartilhar suas conquistas, inclusive com a premiação anual do Fedora Dourado. Berta ganhou 2 vezes, ganhando o prêmio de reação mais engraçada ao discutir com o rapper Lil Dicky, que agora tem um programa na FX. Eu não te disse para parar de fazer upload dessas músicas sexistas da última vez? Pensei que minha mensagem já teria entrado na sua cabeça até agora. Isso é ainda pior que as últimas pessoas. As mulheres são literalmente usadas apenas como objetos para o prazer masculino nesta. Caramba, você até incluiu um clipe de uma mulher sendo estuprada em 2.56 enquanto nós rimamos sobre o quão boa a coisa é. Desprezível. Eu mostrei este vídeo para a legião de feministas. Espere consequências sérias, foi primeiro notado pelos fãs que se acumularam nela, você está simplesmente se envergonhando. Aposto que você é uma daquelas feministas que saem do seu caminho para encontrar coisas para chorar. Quem diabos você pensa que é? Claro que ele vai parar porque você disse isso. Isso levou a uma discussão onde o próprio rapper escreveu vários parágrafos discutindo sobre a idade do consentimento. Isso continuou por 20 minutos até que ele finalmente percebeu que ela era uma troll. Ela é uma troll conhecida do Reddit que usa um feminismo falso como armadilha. Não alimente a troll, cara. Pesquise sobre ela e depois ria de quão fundo ela te pegou, infelizmente, ao criar um subreddit público para compartilhar escapadas como essas. Os trolls inadvertidamente revelaram suas intenções, tornou-se muito fácil mostrar aos outros o que estava acontecendo, mitigando seu impacto. Uma extensão de navegador foi então criada para bloquear completamente seus canais das seções de comentários, chamada Hide Fedora. A escrita estava na parede, eles se tornaram muito conhecidos e começaram a sentir o calor. Este é um comentário de você, cozinheiro frito, a pessoa por trás da Burda Lovejoy. Quando Burda começou a decolar, levou menos de 1 mês para a pessoa na foto original descobrir sobre isso. Ela me denunciou ao Google e me disse para retirar, eu fiz, ela aceitou minhas desculpas e escreveu um post no blog sobre isso. Ele então fornece um trecho do post do blog mencionado, eis que meu rosto estava realmente olhando para mim. Eu coloquei um comentário no canal para o efeito de que o proprietário estava usando meu nome sem permissão. E ela, sim, ela diz que é mulher, embora realmente pudesse ter sido qualquer pessoa, homem, mulher, seja o que for. Respondeu dizendo que ocasionalmente lê meu blog, pediu desculpas por usar a imagem sem permissão e a estava usando para sátira. É louco como a política de nome real do Google Plus acabaria causando casos tão notórios de roubo de identidade, já que era quase necessário permanecer um tanto anônimo. Mais tarde na conversa, o troll admite ter excluído vários dias de comentários. Alguns SJWs decidiram analisar e responder publicamente meus comentários, me criticando, em vez de me enviar uma mensagem privada. Para não me incomodar, deletei as postagens. Enquanto isso era o fim do colaborador mais famoso, o resto do batalhão continuou. Dito isto, todo esse transtorno só provou o quão míopes eram as chamadas integrações do Google. Depois de 2 anos de rejeição total, o recado era evidente. O Google Plus era ruim e não podia ser imposto ao público. Em abril de 2014, Vicky Gandotra, o pai do Google Plus, deixou a empresa. Para muitos foi um sinal de mudança na abordagem da corporação. Sem sua liderança, seu futuro parecia incerto diante dos rumores sobre seu destino. Um representante negou as alegações, afirmando que não afetou sua estratégia. Isso não impediu sites como o TechCrunch de chamá-lo de morto-vivo. Em julho, o Google abandonou sua política de nome real. Isso aconteceu logo após um incidente de alto perfil em que uma mulher trans foi exposta por um de seus produtos porque foi forçada a mudar seu nome morto de acordo com sua política.
Apesar de popular, a demora na decisão fez com que perdessem qualquer boa vontade que a mudança teria conquistado. Por fim, em julho de 2015, o Google começou a mudar de direção, removendo o Google Plus do YouTube. Eles reverteram aos poucos todos os produtos forçadamente integrados. Ainda assim, a rede social não estava morta, recebendo uma reformulação completa mais tarde naquele ano. Essa direção dividiu o Google Plus em dois, um aplicativo para fotos e outro para notícias. O primeiro foi incorporado ao Google Fotos apenas 4 meses depois. O aspecto de mídia social sobreviveu por mais alguns anos, lentamente acumulando poeira. Em 2018, ganhou destaque na mídia por razões negativas. Em outubro, foi revelado que um bug de segurança permitia aos desenvolvedores acessar os dados do usuário desde 2015. A exploração foi descoberta em março, mas decidiram não informar os usuários. Estima-se que quase 500 mil pessoas tiveram dados pessoais, como nomes, e-mails, empregos e localizações, comprometidos. Mostrou que até mesmo armazenar os dados poderia ser um risco. No mesmo dia, o conglomerado de tecnologia anunciou o encerramento definitivo do Google Plus. Isso aconteceu muito antes do esperado, encerrando o serviço de vez em 2 de abril de 2019. O fim foi agridoce. Apesar de todas as suas falhas e turbulências, era difícil não sentir algo depois de passar 8 anos juntos. Isso era especialmente verdadeiro para os usuários mais jovens, muitos dos quais cresceram usando o Google Plus e seus serviços. O assisti enquanto postagens de semanas, meses, anos atrás começaram a aparecer no meu feed imóveis. Finalmente, eu cliquei na grande postagem do G+, e assim não consegui acessar nada. Eu descreveria isso como pacífico, assistindo tudo passar antes de seguir em frente sozinho. Até hoje, ainda há alguns que relembram suas comunidades, embora, na maior parte, as pessoas tenham celebrado sua morte. Google Plus foi um experimento fracassado. Não era apenas um produto ruim, mas um que repetidamente colocava em risco a privacidade e a segurança de seus usuários, enquanto era quase universalmente rejeitado a cada passo do caminho. Agora você pode pensar que esta é o fim da história, mas como eu disse antes, um recurso acabou sobrevivendo a toda a plataforma. Como mencionado, o Google Hangouts foi um sucesso imediato, sendo usado profissional e pessoalmente. Em 2014, o Hangout se tornou tão popular que foi possível usá-lo sem o Google+. Um recurso-chave era a capacidade de transmitir reuniões. Posteriormente, foi integrado ao YouTube, permitindo que usuários transmitissem chamadas em grupo diretamente. Esse recurso mudou completamente o cenário. A barreira de entrada era tão baixa que agora qualquer um poderia apresentar seu próprio show ao vivo. A utilidade disso foi vista alguns meses depois à luz do movimento Gamergate. Recentemente, tenho mencionado o Gamergate em quase todos os vídeos. Resumidamente, foi uma campanha de assédio contra mulheres nos jogos, ou um movimento online sobre ética no jornalismo de videogames, dependendo de quem você pergunta. A tentativa de limitar o debate aberto sobre a controvérsia foi um grande catalisador para a situação explodir. Havia muito poucas figuras públicas na época em apoio à hashtag Gamergate. Isso levou um número de apoiadores a iniciar seus próprios canais no YouTube, gerando a primeira onda de conteúdo anti-justiceiro social. O elenco incluía nomes como Andy Warski, Mr. Medeker e Sargon de Akkad. Além de fazer vídeos, todos eles conversavam entre si no Google Hangouts, que se tornou uma parte importante de sua campanha. Aqui eles trocavam ideias, discutiam e às vezes debatiam entre si ao vivo. Enquanto o Gamergate perdeu relevância, o Hangouts permaneceu e um pequeno streamer chamado Ethan Ralph decidiu seguir uma carreira em tempo integral. Em 2015, ele começou um novo podcast chamado The Killstream. Era um programa de debate sobre dramas online, com um elenco rotativo de personalidades de direita. Contudo, a empreitada foi interrompida em 2016 após Ralph ser preso por agredir um policial embriagado. Ele foi condenado à prisão um ano depois, cumprindo 6 meses, sendo libertado no início de 2018. Na sua ausência, um show rival começou chamado The Morning Kumite. Kumite é quando a cena começou a atingir sua conclusão natural na forma de Internet Blood Sports. A premissa do Internet Blood Sports era simples. Durante debates sobre temas polêmicos, os argumentos muitas vezes se tornavam pessoais. Os espectadores adoravam isso e, com o tempo, isso veio para a frente. Virou moda tentar constranger um ao outro ao vivo.
A grande variedade de convidados, de Destiny a Richard Spencer, era um grande atrativo. Tornou-se um setor muito lucrativo da comunidade, mas essa atenção trouxe má fama. Em setembro, Ethan Ralph apresentou o show beneficente The Hill Stream. Diversos rostos famosos apareceram, incluindo o comediante Sam Hyde. Oh, oi. É o Sam Hyde. Oi? Sam Hyde? Cara, sim. Obrigado por vir, puta merda. O quê? Me desculpe. No total, a maratona de 8 horas arrecadou $26 mil para a pesquisa de câncer no Hospital Infantil São Judas. Essas doações foram obtidas por meio de superchats, geralmente anexados a mensagens inflamatórias. Alguns negaram o Holocausto, enquanto outros comemoravam um tiroteio de alguns dias atrás. Isso não passou despercebido pelos jornalistas que observaram como o Google Hangouts se tornou popular nos círculos da alt-right. Após 2 meses, o Wall Street Journal publicou um artigo sobre o incidente. A cobertura deles enfatizou as doações preconceituosas enquanto pressionavam o YouTube a agir. Como resultado, São Judas recusou as doações e reembolsou os espectadores. Então, no dia seguinte, toda a conta do Ralph foi banida. A comunidade retaliou, fazendo com que o Wall Street Journal Mata Crianças ficasse em tendência, mas isso não chegou a lugar nenhum. Em vez disso, eles apenas migraram para sites alternativos como o StreamMe. O YouTube passou por um período difícil, sofrendo seu adpocalipse. 2019 presenciou uma repressão ao conteúdo odioso em meio a murmúrios de que o recurso Hangout seria aposentado. Rumores diziam que o aplicativo seria dividido em Hangout Chats e Hangout Meets. Contudo, isso só se manifestou 3 anos depois, em 1º de novembro de 2022. Naquele dia, foi anunciado que os Hangouts foram encerrados definitivamente. O querido programa de videochamadas foi substituído pelo Google Chats, um app de mensagens para empresas. Apesar de talvez não se orgulharem de seu legado, é difícil negar que a era Bloodsports foi o auge da consciência pública sobre o produto deles. Apesar dos shows terem sido banidos, isso impactou streamers como Destiny, que migraram para debates políticos em tempo integral. Bloodsports também levou à implosão de várias carreiras, mas isso é uma longa história para outro dia. E com isso, os últimos resquícios oficiais do Google Plus se foram, colocando um fim definitivo naquela era da empresa. Em suma, assim como o Google Plus iniciou rapidamente, o exército do Lay Reddit se dispersou. O algoritmo do YouTube mudou novamente e os métodos usuais do troll não funcionaram mais. Ironicamente, haveria poucos ou nenhum arquivo de tudo isso se não fosse pelo site de mídia social morto. Um usuário raspou e preservou as contas mais populares do Google Plus, incluindo suas trollagens graças à plataforma. Enquanto as tropas se desfizeram há uma década com a maior comunidade online esquecendo suas nobres lutas, eu, por um lado, nunca esquecerei as muitas risadas que recebi assistindo eles mexerem com milhões de usuários inescrupulosos e no processo superando uma empresa multibilionária.